pede aos filhos para fazer qualquer coisa e eles ou dizem já vou, ou não fazem, por isso simplesmente, fingem que se esquecem. Como é que eu posso tornar o meu filho mais cooperante em casa, não é? É uma coisa que eu acho que muitos pais se queixam, que não conseguem que os filhos fazem nada. Como é que é a tua realidade? Tu é diferente, não é? Os teus já estão treinados. Sim, vão. Os meus já vão ajudando. Bem, a Lona, com 15 anos, já faz muita coisa aqui, ajuda bastante mesmo. Os pequeninos também já vão entrando na linha. Os pequeninos, que já não são tão pequenos assim, né? 7, 9. Não são tão pequenos assim. Se queres dar assim alguns exemplos do que é que os teus ajudam atualmente em casa. A Lona ajuda muito na cozinha, gosta de fazer algumas coisas. Aquela cena de pôr a mesa também, ela chega sempre à frente para pôr. Os pequenos tiram, ajudam a enxugar a louça, a guardar, por exemplo, nessa parte da cozinha. Também deixam a cama arrumada da maneira deles. Claro, faz parte daquelas coisas que a gente tem que se Dobram. habituar, aceitar que eles não começam logo a fazer tudo muito bem feito, não é? Sim. Separam a roupa suja para pôr para lavar. Também dobram a roupinha. Já vão Já fazendo vão algumas fazendo. coisas e ajuda bem. Exatamente. A Joana também já vai o despejar o lixo, as coisas do quarto dela, a roupa dela, isso é tudo já a responsabilidade dela, mas também já é mais velhinha, não é? Uhum. Se o pôr e levantar a mesa já é há muitos anos, isso acho que é aquelas coisas desde cedo, sempre começou Sim. a fazer a parte. Embora eu acho que também já uma vez contei que ela começou a dizer-me que muita frequência que não sou tua criada quando eu pedia as coisas, eu ter feito uma lista de tudo aquilo que eu fazia cá em casa. E ela, por iniciativa própria, tomou nota das coisas que poderia ela passar a fazer, porque realmente foi aquele baque, assim, ups, acho que há aqui qualquer coisa que está um bocadinho desequilibrado. É verdade, essa cena da lista é interessante. Tomar consciência do que fazemos aqui realmente. Já foi há uns anos e notei mesmo que ela dizia-me constantemente, eu pedir qualquer coisa e ela, mas eu não sou tua criada, eu disse, mas eu sou tua criada. Até que cheguei a um ponto, assim, não, desculpa lá, mas isto, há aqui qualquer coisa, não tens bem noção do que é que eu faço cá em casa, pois não. Então vamos lá pôr aqui as coisas bem, o preto no branco, como costuma dizer, tudo a pormenor, eu ponho para lavar, eu ponho, ligo a máquina, eu tiro a roupa da máquina, eu estendo a roupa, eu apanho a roupa, eu ponho tudo lá ao pormenor e realmente eu notei que ela teve uma tomada de consciência, não sei que idade eu teria, talvez 7, 8 anos, e começou a ajudar muito mais favoravelmente. Agora também já limpa o pó, portanto é a responsabilidade dela, Sim. cá em casa. Também nota-se que não gosta, mas é o que eu digo, eu também não gosto e vai cada uma para o seu lado e eu noto. A mim custa-me menos, porque era uma coisa que eu assumia tudo sozinha, aquelas coisas que mãe às vezes tem tendência para fazer e Bem, custa menos, que é tão fácil dividir as tarefas. se os filhos ajudam ou se prefere fazer tudo sozinha, porque sai da maneira que faz, sabe, sai do jeito que deseja mesmo, não é? E Ou também se para tem, despachar, muitas vezes é para despachar, para não estar aquele tempo era o ali, meu problema, sobretudo era com os mesmo. pequenos, não é? Tipo, Exatamente. Ou também que será que quem está desse lado é daqueles que pede aos filhos para fazer qualquer coisa e eles ou dizem já vou, ou não fazem, por isso simplesmente, fingem que se esquecem. Eu aí reconheço-me culpada da parte de ter pouca paciência para andar a treinar, a ensinar, aquelas coisas. O tempo não dá para tudo, então é tentar despachar ao máximo é e dar o depois, exemplo, ter pronto, paciência. faço tudo eu e depois queixo-me que eles não fazem, não é? Não resulta, não é por aí. Portanto, lá está, como nós tantas vezes dizemos, começa e acaba em nós. É Isso verdade. não vale a pena. A gente bem quer. Eu já fui dessas mães que queria as soluções para assim fazer que a minha filha fosse diferente e acabou não conseguir. Pronto, tive que começar a mudar eu. Não há grandes alternativas. De alguma coisa que tenhas feito menos bem ou que entretanto viste que não estava correta, que é que Olha, foi uma coisa era mesmo aquela situação, eu reclamava muito que
com as minhas companheiras, ex-companheiras, de estarem sempre a dizer que, por defeito, ajudava, colaborava bastante e fazia muita coisa mesmo. Dividíamos mesmo as tarefas e, entretanto, ouvia muita coisa de gênero: isso não é assim, isso está mal arrumado, não é assim, não é? Olha, Alice! Desculpa. Boa noite, Alice! Já temos alguém aqui. E depois fazia os mesmos com os meus filhos, fazia a mesma coisa, não é? Olha, pedia ajuda, distribuía a tarefa, mas depois andava lá: isso não está bem feito, isso não é assim, isso é ali, isso não é aqui, é mais fácil. Pois. Mas queixava-me muito dessa situação. E acabei por repetir a mesma coisa, o mesmo padrão. Mas essa é das tais coisas em que nós muitas vezes temos, em vez de ter aquela paciência para os ensinar, treinar, mostrar como é que se faz, aceitar que as coisas durante os primeiros anos não vão estar bem feitas nem à nossa maneira. Sim, e temos muita tendência para apontar os erros e o que é que não está bem, em vez de o que é que pode ser feito melhor. Também é que esta pequena diferença. E é uma pequena, grande diferença. Faz toda a diferença no que toca o estímulo, não é? É verdade, a Alice diz: sim, é verdade. O Alex está a assistir. Boa. Penso eu que era isso que ela se referia. Isto, como tem desfazamento, eu já não sei. Sim. Eu, como adulto, senti-me um pouco estimulado com esse ênfase no que estava menos bem ou não estava de acordo com o que elas também não foste educado para isso, não? Eu não fui. O quê? Em relação a ter a atenção e o foco naquilo que fazíamos bem. Eu era mais aquilo que fazia mal, era castigada pelo que fazia mal. Aliás, a educação sempre foi o foco no corrigir os erros. Não é? Nunca no estimular o que está bem e melhorar. Depois, claro, com o estímulo está a fazer bem, vai melhorar sempre. Depois vai ter atenção no que pode melhorar nas outras coisas, não é? Já que estás a falar aqui em estímulo, queres, assim, muito por alto, falar só um pouco da diferença entre boa noite, Alice. Outra Alice. Temos a Alice Cali e agora entrou a Alice Silva. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. A diferença entre o elogio e o estímulo, que eu acho que aqui é daquelas coisas que faz sentido falar também. Nós estamos muito habituados, falando por mim, eu não ouvi muitos elogios em criança e senti falta disso. E então era uma coisa que eu fazia com os meus filhos, até ter percebido que há outra forma que não é chamada de elogiar, mas sim de estímulo, que tem muito mais valias, muito melhor para a criança do que o elogio. Queres falar disso assim, resumidamente? Então, é assim, o elogio é importante, que é o reforço positivo que chamam, né? Usam muito, até certo ponto. Tem que ser espontâneo, tem que ser que ela saia naturalmente, mas também podemos aprisionar as crianças nessa coisa de elogiar muito, tipo, és inteligente, e a criança pode ficar ali presa e ter medo, por exemplo, de sair da zona de conforto, de onde ela se sente inteligente, onde elogiar que ela é inteligente. Ela tem medo de se arriscar para sair da zona de conforto, para aprender outras coisas novas e fica ali. Bom, está presa a esse rótulo, não é? Exatamente, é um rótulo, acaba por virar um rótulo. Exatamente. Já o estímulo passa por fizeste muito bem, fizeste muito bem nesse teste, parabéns. Continuas a estudar assim, que vai crescer muito. Penso que a diferença essencial entre o estímulo e o elogio é que o elogio está posto na criança e o estímulo está posto na ação, não é? Essencialmente. Essencialmente portanto, parabéns pelo que fizeste, pelo teu esforço, por exemplo, poderemos dizer algo em vez de estou tão feliz por ti, és tão inteligente, ou parabéns. Portanto, esta pequena também, lá está a pequena grande diferença. Sim. Que faz toda a diferença. O elogio sempre depende muito da nossa percepção, né? Do que é bom, do que é ser inteligente. Sim, parte do exterior, a criança. Já o estímulo, estamos mesmo a dar ênfase ao esforço dela, no sentido dela fazer sempre o melhor possível. Exatamente. Portanto, é a pequena grande diferença, realmente. É isso mesmo.
E eu ia falar aqui de uma outra, de um erro que eu também cometi com a Joana, até com o Diogo não, mas lá está. O Diogo também, ainda por cima, sendo rapaz, era aquela coisa que as meninas ajudavam em casa, o rapaz, não, eu sou mesmo velhota. Isto eu acho que começa a mudar, embora não está assim tão, mas já vai começando. E eu do Diogo realmente, ele próprio me dizia que, disse-me várias vezes em que eu não faço mais porque tu não me pedes. Portanto, enfia o barrete e cala-te. Agora, houve uma coisa que eu com a Joana comecei por fazer que depois descobri que também que é errada, que é o fazer a mesada depender um pouco, tanto ela tinha aquelas coisas que ela própria chegou à conclusão que poderia fazer para ajudar cá em casa e tinha um valor atribuído a isso. E isso também tem aqui umas consequências menos boas, não é? Vamos. Isso acaba. A partida pensamos que é um estímulo, mas acaba por se tornar uma recompensa. A criança associa aquilo, se eu fizer isso, vou receber isso. Não está a fazer para cooperar pelo bem-estar todo, está a fazer simplesmente pela recompensa e acaba por ter o efeito contrário. No início até vai parecer estimulante, mas vai passar esse estímulo depois. Perde a piada, depois já começa a ser... Se calhar não vai valer a pena, depois se calhar até vai negociar, vai cobrar mais caro pela ajuda. E depois também há aquela coisa quase que parece que só quem... É uma coisa que não é para qualquer pessoa fazer, é preciso pagar, porque senão ninguém quer fazer, não é? Aquela carga assim mais negativa nas coisas, porque poucas pessoas gostam, de facto. Eu sou uma das que detesta andar a limpar o pó, porque assim, fica tudo muito bonito, cheirosinho, tudo lindo, quando acabamos de fazer, mas daí a pouco tempo já está tudo na mesma. Portanto, é daquelas coisas, para mim, é altamente frustrante mesmo a fazer, e detesto, confesso e reconheço. Mas ao estarmos a pagar aos nossos filhos para fazer algo, torna também essa questão do... pronto, é preciso... Ninguém gosta de fazer, então é preciso pagar para ter a colaboração também. Há assim uma ênfase negativa, não é? Lá está, o que parecia um estímulo acaba por ter um efeito negativo mesmo. As lides domésticas são chatas, digamos. E se calhar, pegando nisso, é mesmo quando a gente chama tarefa, que há muita que parte é que podes fazer, não é? Aquela conexão negativa que ninguém gosta de fazer. Se calhar, se mudarmos o nome para como é que é? Contribuição familiar, tenho aqui os meus apontamentos. Nós somos uma família e dificilmente há alguém que adora fazer tudo sozinho. Eu sei que há pessoas que até gostam, são exceção à regra, mas há. Mas mesmo assim, é a nossa responsabilidade tornar os nossos filhos independentes também, não é? Portanto, e para eles se tornarem independentes, para um dia saberem fazer as coisas, vão ter que começar a fazer, e quanto mais cedo melhor. Sim, isso são aquelas habilidades para a vida, não é? Exatamente. Ou seja, não estamos a contar que os nossos filhos vivam para sempre connosco e nós vamos estar a limpar a casa para todo sempre, até ir para a cova, não é? Isso. Limpar a casa, fazer comida, uma hora vão ter que ter essas habilidades. Roupa, faz parte, exatamente. Mesmo que algumas dê para fazer fora, mas há sempre coisas que é indispensável aprender a fazer. E esta questão de contribuição familiar, eu penso que toda a gente acaba por se sentir mais envolvida. Eu vou fazer a minha parte, aquela questão, como eu ao início dizia, da Joana, quando eu fiz aquela lista toda enorme das coisas que eu fazia cá em casa, e ela escolheu algumas coisas que já tinha capacidade para fazer e ainda foram bastantes. Portanto, é aquele lado depois também da criança sentir que contribui para a família, que aquela questão da valorização, não é? Da pertença, que é útil, que vem atrás. Que confiam que é capaz. Exatamente. Parecem coisas que também estão contributo familiar, parece muito bem, diz a Sónia. E isso é realmente é uma perspectiva diferente, em vez de tarefas, o trabalho, coisas. Infelizmente o trabalho tem uma conexão, tem uma... É tão mal hoje também, né? Muita gente vai para o trabalho, credo. São raros Exatamente. E depois que é aquela questão de privilégios.
Portanto, nós todos temos imensos privilégios, ter cama, comida na mesa, portanto, temos a questão das novas tecnologias, isso tudo são privilégios. Portanto, se há privilégios, também tem que haver a parte da responsabilidade, não é? De participar também num outro lado menos bom. Mas está aí, é o bem-estar de todos que está aqui, né? Isso é importante, até por uma visão para fora da casa, para fora do lar, que também na sociedade as crianças estamos a ensinar aqui alguma coisa também. Fora da casa vão ter que contribuir na sociedade, fazendo até coisas que não gostam, mas é para o bem comum. Portanto, aqui já se começa a trabalhar também essa parte do civismo, essa parte de viver em sociedade da melhor forma possível. Da frustração, fazer coisas que a gente não gosta. Exato. Também. Mesmo fazendo o que gosta, vai ter muita coisa que não gosta. Então mais vale fazer o que gosta. Claro. Mas é impossível se viver só a fazer aquilo que se gosta, não é? Acho que mesmo por muito que a gente até consiga ter um trabalho a fazer aquilo que gosta, há sempre partes que a gente não gosta tanto. Há sempre partes chatas, partes menos boas, não é? Tipo, exatamente. Um exemplo pode ser, eu posso dar um exemplo meu como músico. É um glamour estar no palco, adoro. Mas antes de estar no palco, há muito trabalhinho por trás, coisas chatas, exercícios repetitivos e outras. Lidar também com os outros músicos, cada um tem o seu ego, cada um tem. Tocar numa banda é uma coisa. Vocês não fazem ideia. Quem não é músico não faz ideia como é aquela briga de egos ali. Portanto, é a parte chata. As relações ali são... Mas o resultado final é sempre gratificante. Mas o glamour do palco dura pouco, mas os bastidores é trabalho... Tudo por trás. Olha, exatamente. A Nica está a pôr aqui uma que eu vou passar aqui para o ecrã. Diz: uma vez expliquei à Carolina que se ela ajudasse a arrumar a cozinha, ficaríamos despachadas mais cedo e assim teríamos tempo para brincar juntas. E isto, acho que poderíamos pegar aqui já neste comentário da Nicas, que é mesmo o quando, então. Que não é aquela técnica que nós até no webinar falámos, exatamente, em que quando tiveres isso feito, quando fizermos esta questão de que eles gostam tanto de nos ajudar, e ela ajudou com gosto, diz a Nicas, exatamente. Eles gostam de nos ajudar. E quando pôr primeiro aquela parte menos agradável, para depois ir à boa, quando há alguma coisa que a gente pode... Eu costumo... Nem toda a gente gosta, mas... Eu costumo dizer aquela chamada à cenoura na frente do burro, não é? Quando que o burro vai atrás sempre a tentar... E quando tiveres isso feito, então podes ir fazer a outra questão. E isto que a Nicas diz é exatamente isso. Vamos despachar. Eles gostam de colaborar, eles gostam de se sentir úteis também. E principalmente se tiver depois a outra parte boa. E que é verdade, quantas vezes, então à noite, aquelas discussões de ir para a cama, de eles querem tanto a nossa atenção, se ajudar na mesa, a levantar a mesa, a lavar a louça, ou pôr a louça na máquina, tudo isso, então isto vai fazer com que sobre mais tempo para eu brincar a seguir contigo. Que criança vai dizer que não? Eu não acredito que haja. Não, eu não quero a tua atenção. Não há criança que não queira. Aquilo que eles mais desejam de nós, não é? Eles querem. Isso. Em vez do se, que nós usamos com muito mais frequência, o se fizeres isto, tens aquilo. Quando fizeres isso, então podes fazer. Criar até as rotinas. Tu falavas, tinhas aquela técnica do quadro de rotinas, que se pode juntar aqui muito bem a isto, não é? Exatamente. O quadro de rotinas é outra ferramenta poderosa. Mas juntar combinar as duas, eu acho que ainda se torna mais poderosa. Sim, a combinação. Criar aquela... E lá está. E funciona muito bem quando a criança participa, se envolvermos ela na criação dessa rotina, na escolha das tarefas, como fizeste com a Joana, que tem a tal lista. Exatamente. E ali encaixar os horários no dia a dia é fantástico. Funciona lindamente. Olha, Sandra. Olha, temos aqui a Sónia. Diz? Eu vou ter que sair um segundinho, uma urgência familiar. Está bem, vai lá, fez os filhos. Não demora nada, está bem? Eu vou aqui falar com a Sónia. A Sónia diz: quando então tem resultado muito bem cá em casa. Fantástico, Sónia. Eu penso que
A Sónia, não sei, agora gostava que me dissesse se já aplicava essa técnica do quando então, ou se começou aqui com base no webinar que fizemos a semana passada, se começou a aplicar nessa altura, porque realmente é uma ferramenta poderosíssima. Aquela questão que nós tantas vezes estamos em lutas com os nossos filhos, queremos que eles façam as coisas e eles não fazem. E são coisas que de facto poderemos contornar sem chatear, sempre com uma voz tranquila. Não, quando fizeres isso, então podes ir fazer outra coisa. Comecei com as vossas dicas. Obrigada a nós, Sónia. É isso que nós queremos, é ajudar-vos a terem técnicas que realmente tornem a vida de todos mais fácil e também as crianças mais felizes, porque eles são. Quando estas coisas... que somos nós muitas vezes queremos que o comportamento do nosso filho mude, porque nos andamos sempre a chatear e não nos sentimos bem connosco mesmos, mas a questão é que eles também se sentem muito mal quando estamos sempre a chatear, e eles também ficam muito mais felizes quando tudo corre melhor. Portanto, as coisas não são separadas, estão interligadas completamente. Quadro de rotinas. Já alguma vez experimentou, Sónia? Nunca me tinha lembrado disso. Agora não sei se conhece a técnica ou se está a referir-se aqui ao quando então. O quadro de rotinas é sentarmos com eles, também já fiz com a Joana, então no início da quarentena, em fevereiro, março, estabelecemos quando é que já estás de volta. Estava aqui a contar que no início da quarentena que fiz o quadro de rotinas com a Joana, que era uma nova realidade, começar a estudar a partir de casa, que horas é que se ia levantar, e o que é que ia fazer quando, portanto estabelecemos ali essas rotinas. A Sónia, acho que não disse, a Sónia diz que começou com as nossas dicas, portanto eu perguntei-lhe se ela já tinha antes ou se tinha sido. Estava aqui a ver se a Sónia respondia. Está ao desfazamento aqui de alguns segundos. Tens alguém aí a querer mandar um beijinho? Pode mandar. Chegou. É a Luana. É a Luana, anda com a Luana. Conheci a malta. É só me ver que já me conhece. Sim. É a minha. Olá, bonequinha, tão linda. Luana, 15 aninhos. Estás a falar para 2.000 pessoas nesse momento. Uau. Chegou das compras, foi? Sim. Tá bem, vá. Já falamos. Beijo. Desculpa. Eu estava lá a tocar ali embaixo. Pois. Tive que abrir. A Sónia diz que nunca tentou o quadro de rotinas, e estávamos aqui a falar que é daquelas coisas que pode, não só para as coisas, para os estudos e isso, eu na altura foi isso que eu fiz com a Joana, mas olha, a Sónia está a fazer perguntas, mas resulta, tem que ser feito em conjunto. Era fazer aqui um bocadinho, Evandro. Só resulta se for feito em conjunto. Exatamente. Nós temos muito a fazer o quadro de rotinas e escrevemos as tarefas todas, escolhemos a hora para as crianças fazerem. Isso não vai resultar, esquece. A única maneira que tem de resultar é realmente envolvê-las e todas, envolver a criança no quadro de rotinas, na construção do quadro de rotinas. Na construção. Exato. Quando for mais pequenos, também tem que ter atenção de opções limitadas, por vezes eles vão viajar na maionese, vão querer colocar, escovar os dentes antes da refeição. Estou a brincar, mas só um exemplo disparatado. Pode ser? Não. Pode acontecer, eles não têm muita noção. Mas se eles se envolverem na construção, lá está, mais uma vez, eles vão sentir que confiamos neles, vão sentir que essa responsabilidade, ele escolheu aquela tarefa, aquele momento, e vão ter que cumprir. Eles vão querer cumprir. Olha, a Nica já o pôs em prática e está aqui a dar o testemunho dela. Se for feito em conjunto, resulta muito bem. Negociamos a organização das tarefas. Ora, estamos a falar da Nica, que tem uma Carolina com 6, 7. Agora já me perdi um bocadinho. Lembras-te, Evandro, que idade é que tem? 7 anos, está com 7 nesse momento, acho que já está com 7. Não é? Isso inclui o contributo familiar, certo? Pode incluir perfeitamente, é o que eu dizia. Eu, na altura, quando foi no início da quarentena, eu pus só para a parte mais de estudar e brincar, mas podemos perfeitamente, daí eu ter juntado isso, fazer também aquela questão de, numa altura do dia, escolher com eles
quando é que, e tentar o mais cedo, olha, vamos pôr isto aqui, quando terminares isto, podes ir fazer as outras coisas. E que eles que decidam o que é que querem fazer em que momento associar as da consequências, semana, não é? Pode associar as rotinas, as consequências 7 anos. boas. Anicas. Pode ser associado às consequências ao código de rotinas. Outra coisa importante. Isso é outra questão, sim, que eu acho que não fujas ainda, que acho que estás aí a passar isso demasiado rápido. Que é também logo no momento em que se está a construir o quadro de rotinas, não é? Atenção, se tu falhares, se tu não cumprires com esta parte, qual é que tu achas que devia ser a consequência? E trabalhar isso também. E depois, se eles não cumprirem o acordo, implementar essa consequência. Isso é outra parte do quadro de rotinas que também é importante, mais uma vez, em conjunto com eles. Certo? Vou falar bem. Certo, está certo. Eu aprendi esta técnica com o Evandro também, mais uma. Não é? Sim. Outra coisa importante também é incluir um tempo para pai e filho. Nós já falamos muito sobre isso. Um tempo livre para a criança. A criança passa o dia a ser controlada na escola. Chega a casa, depois, se não vem direto para casa, vai para as atividades, é controlada. É ter um tempo livre para ela fazer o que apetece. Também é ter um tempo com os pais. Podem distribuir esses momentos todos aí. Exatamente. Ora, diz a Nicas, por exemplo, chegou a acontecer por eu estar a trabalhar, a Carol brincar, hora de trabalhar. Eu peço desculpa, já não sei se sou eu que estou. Hora de brincar foi trabalhar. Então, na hora de brincar foi trabalhar. Pois, houve aqui inversão. Penso que é isso que ela diz. Eu estar a trabalhar, Carol brincar na hora de trabalhar, e então na hora de brincar foi trabalhar. Penso que é isso que ela quer dizer. É uma consequência lógica, não é? Tipo, aqui foi uma consequência que está relacionada com a questão, não é? Exatamente. E ela ficou com as consequências. Não partiu da mãe um castigo, nada disso. Ela tinha essa consequência e teve que aguentar a bronca, né? Outra coisa importante no quadro de rotinas é sermos flexíveis. Sim. Porque haverá um momento que a criança vai estar menos disposta ou alguma coisa chateou e não vai querer fazer, ou mesmo coisas que acontecem que não prevemos, não é? Acontecem muitas coisas, imprevisibilidade do trabalho, uma urgência qualquer e não cumprimos aquilo. Temos que ser flexíveis com a criança. Também temos que cumprir a nossa parte no quadro de rotina. Claro que sim. Olha, a Sónia está a perguntar sugestão de consequência para criança de 11 anos. Ele sugere sempre a redução no tempo da tecnologia, mas gostaria de tentar outras. Aqui passa muito também pela... Está relacionado com o que se passou. Também, aqui depende de cada situação, não é? Não é fácil. Sim. Mas com outras coisas que ele também goste, não sei, que é que... Normalmente aquilo que eles mais gostam são mesmo as tecnologias, daí a primeira coisa que eles sentem que poderá ser uma consequência, ok, se eu me portar mal, é normal que eu tenha que pagar, por assim dizer, com redução de... A primeira abordagem na hora da consequência é mesmo tentar fazer com que eles falem. Fazer perguntas para eles chegarem à conclusão do que poderia ser. Sim, ela diz que ele sugere sempre a redução no tempo de tecnologia. Se ele sugere, Sim, exato. Se ele próprio sugerir, porque não? Por isso, é importante que ele tenha alternativas que muitas vezes eles não sabem o que fazer quando deixam de ter as tecnologias na mão, não é? Os jogos e essas coisas. Mas é daquelas que, se é ele que sugere, eu penso que aqui será também mesmo uma coisa... Porque aqui nós também falámos na semana passada, na nossa jornada da educação sem segredos, da questão das consequências naturais e as consequências lógicas. E as consequências naturais é quando a criança quer alguma coisa. Portanto, se ela quer alguma coisa, então a consequência natural dela não fazer será não ter isso. Não é aquela questão de agora está-me a falhar. Por exemplo, de levar o saco porque tens treino de futebol ao final da tarde, a criança adora ir para o futebol e nunca se lembra, tem que ser sempre a mãe a lembrar ao pai de levar o saco. A consequência natural é, se ele se esquecer de levar o saco, a consequência natural é que não vai. Nós não vamos andar a correr para levar, não é? Diria eu. Deixá-lo sofrer essa consequência. Muitas vezes os pais saem a correr, dão a volta
dão uma volta tremenda na Voltam vida atrás, sim. para poder atender a criança e tem que deixar aqui é mesmo deixar que sofra essa consequência e vai aprender, claramente, certamente. Olha, a Sofia Moreira diz: a minha filha de 10 anos não faz o que peço, só quando tiro o telemóvel é que faz, presumo que seja isso. Aqui vamos ao castigo. Enquanto estávamos a falar da consequência, conversar com ele, Sofia, não sei se seguiu alguma dos nossos vídeos da semana passada, em que faz aviso várias vezes, pois, mas aqui eu falar antes e acordar com ela e sentarem-se. Sim, filhota, isto eu posso dizer como eu falaria com a minha e que cheguei a falar mesmo. Eu estou cansada de andar atrás de ti, de ter sempre de te relembrar das coisas que tu tens de fazer. Vamos acordar aqui qual é que tu achas que deveria ser a consequência para quando tu te esqueces, no caso foi a conversa que eu tive com a minha Joana, tu já tens uma idade para te lembrares das coisas, que são as tuas responsabilidades. Vamos acordar aqui qual vai ser a consequência que tu vais ter quando tu te esqueceres, porque eu vou deixar de andar atrás de ti para te lembrares. Ela não quis, eu sugeri que ela ter redução de horário de telemóvel e ela passou a lembrar-se muito mais vezes. E quando se esqueceu, ela própria já põe o telemóvel ao pé de mim e sabe que é essa a consequência. Portanto, aqui a diferença do castigo, não somos nós os maus da fita, em que tiramos o telemóvel à criança, não é? Que ela não está a pensar sobre o que fez, não está a tentar procurar soluções para que isso deixe de acontecer e ela assume a responsabilidade. Quando ela se esquece de fazer alguma coisa, a responsabilidade é dela, não fui eu que fui a má. Eu não me chateei com ela. Por mim, eu gosto tranquilo. É responsabilizá-la. Atenção que a linha é muito tênue entre castigo e consequência. E começa logo uma das diferenças é na voz. Na nossa maneira como falamos da consequência. E se impusermos a consequência, ela vai entender como castigo. E a culpa vai ser sempre do pai. Mas se estivermos sempre calmos, olha, é só lembrar. Lembra-se que nós fizemos acordo? Tu escolheste fazer isso. Portanto, a consequência é esta. Amanhã tem a oportunidade de fazer diferente. Pode escolher fazer diferente amanhã, por exemplo. Portanto, passa tudo pelo mantermos. É difícil, às vezes, mantermos aqui esse ar calmo, tranquilo, mas é importante sermos consistentes. Porque mal alteramos o tom de voz, um olhar sequer, basta um olhar meio torto, tipo... É o suficiente para eles ficarem chateados. É o suficiente para eles entenderem que isso como um castigo e jogarem as culpas nos pais. Olha, a Sónia diz, e lá está, a Sónia é o que tem um rapaz de 11 anos, o meu filho aprendeu a cumprir muito mais desde que aplicamos as consequências, sugerida por ele. Estou tão grata. É mesmo isso, porque quando a sugestão, e no meu caso a Joana não quis sugerir nada, mas o que eu lhe disse, então se tu não sugeres, aceitas aquilo que eu vou dizer. E aceitou. A questão é que passa a ser a responsabilidade deles, eles veem isso como sendo responsabilidade deles. E se falham, já é uma opção. Eles, naquele dia, pronto, ou porque se esqueceram, ou porque não cumpriram o acordado. E, amor, eu tenho pena, mas tínhamos falado sobre isso, portanto, faz parte, não é? Quando faz parte, quando acontece o esquecimento, podemos até estimulá-los a criar soluções, então. Exatamente, o que é que tu podes fazer da próxima vez? Para não te esqueceres da próxima vez. E partimos sempre estímulo. E quando ele faz bem, parabéns, ótimo, és muito bom. Não, é muito bem, continua a fazer isso e vai estar a esforçar, não é? Aquela tal diferença, o comportamento, vejo que estás a esforçar, estás a ver como tu quando consegues, quando queres, essa aqui não, esta sou eu bem te digo, esta não se deve dizer mesmo. O que vai acontecer quando ele começa a ver os resultados da própria ação dele, melhoria, não sei o quê? Isso vai virar uma bola de neve, um ciclo de sucesso, que chamar de ciclo de sucesso, é a bola de neve positiva. Quando entramos no castigo, estamos no ciclo do conflito, a negativa. Somos nós, somos os maus. Nós somos maus, ele está irritado, nós ficamos irritados e isso não para. O sucesso, ele já começa a sentir responsável e sentir-se bem com os resultados das próprias escolhas. Exatamente. E nós já estamos a desviar aqui um bocadinho.
Se calhar voltando então à questão das crianças, as coisas estão relacionadas, não é? Oi, olha, peraí, a Sofia diz, e sempre refila, argumenta, como foi no domingo, desde as 17h30, dizer para arrumar o quarto de 30 em 30 minutos. Fomos jantar às 21 e ainda não estava arrumado. Tirei o telemóvel de imediato arrumado. Pois, mas ela não vai pensar que a culpa foi dela, nesta situação. Ela vai cumprir a pena que é arrumar o quarto. E vai ficar muito chateada. E da próxima vez vai acontecer o mesmo. Vai acontecer de novo. Ela só cumpriu a pena. Exatamente. Resultou no imediato. Aqui é o contrário. Resultou no imediato. Aqui é aquele exemplo do quando então. Quando arrumares o quarto, podes ir brincar ou podes ir para o telemóvel. E aqui, falar antes, mesmo acordar estas coisas com as crianças, tem que ser antecipadamente. O que faço então é isso, conversar com ela, sim, arranjar, nós estamos a falar do quadro de rotinas, ver no fim de semana, por exemplo, ou assim, olha, quando arrumares o quarto, podes ir brincar para o telemóvel. E conversar com ela, assim, olha, e se não cumprires, então, à tarde, por exemplo, o que é que tu achas? Fazer aqui, fazer um acordo com ela, conversar com ela. São as responsabilidades. E dizer o que sente também, nesse caso, olha, para mim é importante que tenhas o quarto arrumado. É que eu não me sinto bem de ver isso assim, até, portanto, mas atenção, o seu quarto tem que estar arrumado também. Pois, sim, claro. A Sónia diz, e a forma de comunicar firme e tranquila, a voz serena e gentil tem sido uma mais-valia. São coisas que estão relacionadas completamente. Sentimos bem, eles se sentem bem, toda a gente sente bem, essa comunicação é poderosa. E era uma das coisas, tanto das técnicas que eu tinha tomado aqui nota, que era o quando, então, arranjar aqui, falar com eles, estabelecer essas rotinas, as regras da casa. Nós podemos dizer assim, aliás, uma regra que também recentemente voltei a aplicar cá em casa, porque o meu filho tem estado a Inglaterra a estudar e agora está cá a passar as férias, este ano com a quarentena mais longa, e pronto, estamos a falar de jovens, não é? 23 anos, fazer a cama deixou de ser hábito desde sair cá de casa. E a regra da casa é as camas estarem feitas, as coisas estarem arrumadas, é estabelecermos as regras com eles, as coisas que são importantes para nós. O que é importante para nós, que é importante para todos, é dizermos mesmo. Exatamente. E então, depois disso estar feito, eles podem ir brincar, jogar. A Sónia diz, é como se o meu filho se sentisse mais respeitado. É mesmo isso. A tal questão da voz tranquila, a voz serena e gentil. Nós estamos a respeitá-los quando... Se o nosso chefe chega ao pé de nós e fala connosco, eu não vou dizer aos berros, mas até pode não ser à frente de todo mundo. Para mim não tem que ser à frente de todo mundo. Mas se ele vem para cima de mim a falar torto e a reclamar, eu perco logo a vontade de fazer aquilo que ele me pede. Se calhar se viesse, não é? Como é que nós às vezes também nos esquecemos de pôr um pouco no lugar das crianças? Como é que nós gostamos de ser tratados? Não é por ser criança que tem o direito que se vai de se calar, porque nós que somos pais, puxamos do galão, eu sou pai, eu berro contigo, e tu tens que fazer aquilo que eu mando. E assim, ele se calhar num momento faz, mas a relação não está... A Sónia diz, quando diz algo, perca a conexão com ele. Exatamente. Nós, se nos tratarem da mesma forma, quantas vezes nós pararmos para pensar um pouco das coisas na forma como nós falamos com os nossos filhos, e se fosse ao contrário, como é que nós nos sentíamos, se calhar, também, às vezes o problema é, nós não conhecemos as alternativas. Daí nós temos o nosso curso, falarmos tanto nisso, porque existem alternativas, nós apoiamos como é que se aplicam estas técnicas e muito mais outras técnicas daqueles que a gente fala aqui, porque é possível mudar a forma. A questão é que eu não conhecia. Eu sou a primeira a dizer que aprendi graças ao Evandro, comecei, fui fazendo outras formações, mas eu achava que o castigo era necessário porque eu não conhecia alternativas. E hoje conheço. E hoje aplico e vejo que resulta muito melhor. Passa por aí, não é? Aqui em casa há muito tempo que não acontece castigos. Olha isso. Pois, tu já tens essa escola há muito tempo. Os meus alunos, idem aspas. Exatamente. Eles surpreendem-se. Não, professor, primeiro dia de aula não há regras. Primeira regra. Segunda, seguir a primeira regra. Terceira, vamos estipular aqui o que é bom para toda a gente. É assim que eu trabalho com eles.
já começa logo com as consequências e tudo. Não grite, não põe de castigo, não faz queixinhas aos pais, não faz queixinhas aos colegas, não faz queixinhas nada. É o melhor professor de sempre, mas olha, vocês têm que ser responsáveis, senão não conseguimos cumprir o que é suposto, que vocês gostam tanto. É assim que funciona. Ai, obrigada. Só desculpem, mas eu esta tenho que pôr aqui. Foge. Ai, Sónia. Depois do nascimento da minha filha em setembro, a melhor coisa que me aconteceu foi conhecer-vos. Obrigada. Eu fico, vocês deixam-me ultimamente, eu que não sou nada maricas, estas coisas deixam-me assim logo mesmo emocionada. Sério, muito obrigada, Sónia, no fundo do coração. Muito obrigado. Ora, já tínhamos então a técnica do quando então, a voz calma, e aqui se calhar falar na questão também, nós falámos nisso um pouco logo ao início, que acho que ainda estava pouca gente aqui, da questão de perdermos algum tempo, o perder no imediato para ganhar à frente, o treinar os nossos filhos, não é? É um investimento fazer esse treinamento. Tenho aprendido muito, estou muito grata. Obrigada. Obviamente que nós falamos nisso, por vezes queremos. Um dos motivos é despachar, né? Tá lá sobretudo com os pequenos, a dar o exemplo, a ensinar, a pegar. Tem que ter calma e tem que ser um trabalho contínuo, não é? Ensino hoje e amanhã já vão estar a fazer como queremos. Portanto, é importante dedicarmos esse tempo, que depois perdemos tempo agora para ganharmos depois. Muito. Tu tinhas trazido uma tabela de algumas coisas por idade, não tinhas, Evandro? Preparado Sim, uma agora coisa aqui para... muito básica que eu coloquei aqui. Só complementando esse assunto do perder tempo, também muitas vezes também queremos fazer tudo porque a criança não faz da maneira que achamos que tem que ser. E não vai fazer esse nosso sentido de perfeição, né? Daquilo que é assim e acabou. E às vezes não faz mesmo bem, é normal, nem é preciso ser o nosso sentido de perfeição, não faz. Olha, temos que Desculpa, ter mesmo. É normal. É importante ter aceitação da maneira que ela está a fazer e estimular. Faz o teu melhor possível, estimular sempre. Que ela vai chegar lá. Exige tempo, não é? Tem a ver com isso também. Bom, voltando a tal tabela, eu trouxe aqui uma tabela com alguns exemplos por idade do que se pode atribuir para as crianças fazerem em casa. Vai dos 2 anos até os 13. Para mais de 13. São coisinhas, quer que eu cite alguma? Começamos com 2 a 3 anos. Por exemplo, pôr a fralda no lixo, as fraldas, recolher brinquedos, dobrar os panos de toalhinhas, pano da louça, por exemplo, guardar os sapatos, colocar a roupa suja no cesto. São coisas muito... Mesmo os pequeninos já podem fazer, exatamente. E vão ficar felizes da vida de poder ajudar. E os pequeninos ficam. Depois passa, mas os pequeninos adoram. Sim, só de pedir ajuda do pai, de abaixar o nível da criança, ela precisa da tua ajuda. Olha, pode fazer isso? Olha, lindo. Eles passam um dia a querer fazer coisas, depois a gente vai ficar chateado porque eles não largam. Querem sempre fazer alguma coisa. Bom, depois, dos 4 a 5 anos, já podem começar a não só guardar os brinquedos, como organizar os brinquedos, organizar os livros na prateleira, ajudar no banho, dar banho nos animais, por exemplo, se tiver, regar as plantinhas, separar o lixo, isso é importante, começar desde cedo, arrumar a cama, da maneira deles, obviamente, né? Temos que exatamente. Temos que ser tolerantes com isso, ter essa percepção. 6 a 7 anos. Limpar o quarto já de outra maneira, dobrar a roupa, já conseguem dobrar aqui, como estava falando dos meus filhos, o João já faz, tem 7 aninhos, começa a fazer isso também. Varrer o chão, e limpar a mesa, pôr a mesa da refeição, tirar, limpar aquilo. Lavar loucinha simples, sobretudo coisas que não se partem, não é? Exatamente. Que é para eles não perderem a confiança logo e também não se magoarem. Não se magoarem. Lavar o quintal, isso, só cuidado que só água a correr depois da conta. Pode ser algo. 8, 9 anos. Olha lá, o Tratado dos Animais de Estimação não pode ser mais cedo do que os 8, 9? Ou não está aí na tua lista? Não, foi antes, o Tratado dos Animais está no 5, 6 então 7. Fui eu, passou-me essa. Está bem, desculpa, passou-me essa. O 6 e 7 está aqui, olha, está até antes, mais cedo. O Tratado dos Animais eu coloquei aqui,
nos 4 e 5 anos, já começar a ajudar aqui, depois pode... Exatamente, é Isso isso. vai evoluindo, né? Começa a ajudar, depois já Claro, começa a fazer um trabalho melhor. Lá está, é questão de tempo. Leva o seu tempo. exatamente. Como tudo. Então 8 a vá, 9 volta anos. lá para... Sim. Aquela coisa que tu adoras, que é tirar o pó. Já lavar a Limpar o louça. pó. Lavar a Que era louça aquilo já. que eu estava a dizer, não é uma questão de perfeição. É uma questão de que a minha filha limpava a frente e a parte de trás, não tirava as coisas. Isso não é. Isso é fazer menos bem. Mas se eu vou exigir que ela faça, ou faço eu para ela para ficar bem feito, nunca vão aprender, não é? Aqui é entrar naquela cena razoável, né? O que é razoável para ti, que é razoável para mim. Depois, no momento, vai fazer aquela Não, limpeza porque a perfeita que questão é é de razoável para aprender. ti. É pô-los a aprender e se a gente a seguir for lá dar num jeitinho, está tudo bem. Exatamente. Continuando aqui, Continuamos. limpar o pó. Lavar a louça, já pode mexer com louças que se partem, já estão com mais destreza, né? Já estão habilidosos também de lavar aquilo que nos parte. Passar o aspirador, né? Recolher a roupa do varal, pendurar e recolher a roupa do varal. Se estiver baixinho, né? Eles também já são bem altos, já com 9 anos. Preparar os lanches para a escola, ajudar a fazer algumas refeições, colocar o lixo na rua, limpar o jardim, isso dava um jeitão, adorava. Oxe, limpar o jardim. Bom, 10 a 12 anos, por isso que eu trouxe uma lista bem grande. É curtinha as tarefas, mas tá simples, mas é. E sempre, se reparar, está sempre a evoluir, né? Começa a lavar louça, Normal, sim. plásticas. 10 a 12 aanos, continua a lavar roupa simples, já começa. Hoje é tudo máquina, né? Sim. O tempo da minha mãe era mesmo no tanque, portanto. Aqui lavar roupa simples, separar as roupas, pronto, pôr na máquina, limpar a cozinha já de uma maneira mais profunda, ajudar a cuidar dos irmãos, atenção com isso. Muitas vezes Não exagerar também. adultizamos o mais velho e colocamos nas costas deles essa tarefa. Não, não é Que tarefa é deles. colaborar em algumas coisas, Colaborar é exatamente. uma coisa, agora está a arcar com isso. Ajudar a lavar o carro, por exemplo, também, né? E cozinhar coisas básicas. Fazer Que uma eles comidinha. gostam. Então a cozinha para muitos é um dos Adoro sítios que é bom docinho. para Se começar. for doce, então ui. Isso é mesmo aquela coisa de dar o docinho para eles. Eles adoram. E depois, Ainda tens aí mais ou já... ainda tens, sim. 13 anos ou mais, aqui para frente, é lavar mesmo banheiro, aquela coisa chata. Aquelas coisas, exatamente. Já fazer refeições mais elaboradas, já conseguem estar, já não tem tanto risco de se queimarem, de aquelas coisas da água ferver. Exatamente. Né? Exatamente. Passar roupa também já não tem aquele tanto perigo de se queimarem, passar roupa, que é aquela outra coisa Estragar a maravilhosa roupa. que todos adoram de fazer, não é? Passar Eu roupa. gosto. É das únicas coisas que eu até não desgosto de fazer. Mas olha, anda a despachar que eu tenho aqui uma pergunta da Sónia A e não última, queria estar a... fazer compras no mercado, mas ali já consegue já levar a lista de compras e fazer compras. E Exatamente. se Há calhar algumas coisas. dispersam menos, se levarem a lista, se calhar dispersam menos que a gente, que vai tacando de tudo. Tipo, leva uma Eu lista. também vou com lista, portanto, já não disperso muito. E pronto, fico por aqui, vá. Está Tá bem? bem. Olha, a Sónia está aqui a perguntar se devemos aplicar o quadro de rotinas nas férias ou devemos fazê-los sentir que estão mesmo de férias. Eu tinha pensado em atribuir 15 minutos diários para o estudo. Faço bem? O que é que tu dizes, Evandro? O que eu digo? Mais uma vez é construir com ele. Se é importante para a Sônia que eles estudem, pergunta-lhes o que achas aqui de incluir aqui uns minutos de estudo, de leitura. Pergunta-lhes nessa lista se é importante para a Sônia. Para depois dizer, vai ficar mais fácil depois quando voltar às aulas, vai estar com a mente fresquinha, vai facilitar a vida. Tenta dar-lhe um benefício, uma coisa que o atraia. Tá certo que a Eu consequência... confesso que, pessoalmente, eu não pedia à minha filha 15 minutos por dia. Eu acho que ela teria direito a ter ali uns dias, pelo menos, para estar de 100% de férias. Incluir falar com ele, mas isso até por perguntar se ele prefere fazer um X por dia ou, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana e estar ali meia hora ou 1 hora, se for 1 vez por semana. Incluir, mas se calhar dar a escolher. Não é? É aquela tal questão. É a mesma coisa, vai ser um quadro de rotinas Exatamente. diferente, obviamente, que as férias, e se calhar vão para um sítio diferente, mas
É A tentar. probabilidade de ir para um sítio diferente agora com o Agora coronavírus, não, acho que não é tanto. Mas pronto. já estou para ver daqui a um ano. Mas é importante, mais uma vez, incluí-los nisso. Se for importante para a Sónia que ele estude, sugere, Exatamente. ver o que acontece. Os meus filhos, esquece, não. Até fico chateada com a professora da Jasmine, que eu adoro. Está no quarto ano, mandou uma carrada de coisas para ela estudar. Ela até acha que Eu é acho muito. também, eu também acho um crime, Agora, sinceramente. como diria um professor que eu admiro e sigo, o José Pacheco, da Escola Ponte, os TPCs têm que ser trabalho para crescer. E sabe o que sugere nos trabalhos para crescer? Afazeres domésticos. Estimulá-los a cooperar nesse tipo de colaboração. Não. Trabalhos da escola para fazer na escola. Mas isso sou eu, atenção. Sim, eu também. Mas também os professores têm muita coisa para cumprir o currículo extenso, já falamos isso, nem vou entrar por aí que eu fico chateado. Pois, não vamos entrar por aí, não. Depois é mais uma hora e tal, falar só na escola. Mas aqui é uma questão de falar com ele, Sónia, para não passar também as férias todas sem fazer nada. E a gente sabe que ao fim de 15 dias eles já se esqueceram. Mas propor se ele prefere fazer um bocadinho todos os dias ou se junta mais o... Gostei da ideia TPC, diz a Sónia. Ou fazer, por exemplo, um dia, uma hora num dia por semana, sem falar com ele, ver o que é que... É importante para a Sónia dar opções limitadas, dar opções para ele dentro disso que é importante para a Sónia. Dar opções para o seu filho. Olha, obrigada, Evandro, diz a Sónia. Acho que não estás a acompanhar, portanto eu vou passando. Obrigado, nós, por estar aqui lá. Exatamente. Não sei se querem fazer mais perguntas. Tínhamos aqui há pouco a Sofia Moreira, que estava assim um pouco mais confusa em relação a como poder lidar com a filha de outra forma. Nós temos imensos vídeos na nossa página, vão vendo que já falámos desta questão também mais profundamente das consequências. Uma ferramenta, nós já falámos aqui hoje, já temos um vídeo também específico sobre isso, que é muito importante para criar a tal conexão, para que não haja tanta discussão, é o tempo de corpo e alma, em que nós por dia, 10 minutos por dia, parece que às vezes a gente não sabe como arranjar esse tempo, mas a verdade é que acabamos depois muito mais, por perder mais tempo do que esses 10 minutos em discussões, em tentar à força toda que eles façam aquilo. Sabe, agora tenho que partilhar uma coisa aqui que a Nicas, quando mandamos na lista VIP essa semana, ontem, Sim. O texto que fizemos para a lista VIP, a Nicas deu feedback e ela disse uma coisa fantástica que eu vou partilhar convosco. Desculpa, Nica, vou plagiá-lo. Que é: dê um presente esse Natal, esteja presente. Mesmo. As crianças precisam imenso. E estas guerras, qualquer coisa. É das principais ferramentas que nós podemos dar para melhorar o vosso relacionamento com os filhos, é o de passarem com eles 10 minutos por dia. Não é muito, mas se for todos os dias, se eles souberem, nem que seja a hora do deitar, ir um bocadinho mais cedo para a cama, fazer qualquer coisa que a criança queira fazer. É claro que se for a hora de deitar, há certas coisas que estão excluídas, não é? Mas que ela queira fazer. Isso altera completamente aquela necessidade que eles têm de atenção, a discutir. Muitas vezes tem a ver com a falta que eles sentem de nós, da nossa atenção, do nosso cuidado, de sentirem, porque às vezes a gente até diz muitas vezes que os amamos, como eles são importantes para nós, mas se não lhes dermos esse tempo, a nossa atenção, eles podem não se sentir amados, não é a mesma coisa. E nós, um dos exercícios que demos a semana passada, que era os 15 minutos, como é que era a ferramenta do Evandro? Como é que era à noite, de perguntar se sentes amado por mim? E nós tivemos várias mães a dizer que as crianças responderam que não. Isto dói, não é? Nós, enquanto pais, perguntar ao nosso filho se ele se sente amado, ele responder que não, nós achamos que estamos no nosso dia-a-dia a demonstrar aos nossos filhos o quanto os amamos. Mas às vezes isso não é entendido por eles dessa forma. Pois não. Portanto, há aqui muita coisa que é importante, esses 10 minutos. De fato, eles não entendem que temos que trabalhar
o tempo todo fora e às vezes fora de horas. Vidas corridas. Eles não entendem. Entendem que isso é por bem deles. Ou a percepção deles é outra. Aliás. O bem deles é muitas vezes para o futuro também, ou para lhes dar coisas no momento presente, ou porque queremos fazer, e aquilo que eles mais precisam de nós é no momento, é ter aqueles 10 minutos da nossa atenção sem telemóveis, sem só mãe para filho. E se há mais do que um, é separar, é 10 minutos para cada um. A hora do deitar deve ser... Não sei, agora não sei se a Nicas ainda aí está. Eu lembro-me que ela dizia atribuir um nome ao tempo que passamos juntos. É isso mesmo. A Sónia já tem tudo. Já sabe como fazer. A Sofia diz, ela tem 10 anos, se tiver alguns links envie-me, sim, ainda ontem tivesse a jogar as 2 à noite antes de dormir, e quando nos amamos nos sentimos que damos tudo e parece pouco para eles. Nós temos um link, depois eu posso... Sofia, se a gente me mandar mensagem, eu não sei se vamos conseguir, até porque não sendo amigas, não sei se somos. Se quiser mandar, para nós depois respondermos é mais fácil, porque pela página não conseguimos mandar mensagem para quem não tenha já havido troca, não sei se para si já houve, eu acho que pelo menos o nome não está, mas começa a ser muita gente. Para mandarmos, eu depois mando-me, está bem, Sofia? A mensagem a pedir o link, que eu depois mando em 1 ou 2 que eu acredito que possa ajudar. E este do tempo também. E agora perdi no raciocínio, já não sei. Já sei. Estava a desafiar a Nicas, não sei se ela ainda aí está, porque eu lembro-me dela comentar que quando a pequenina nasceu, que a Carolina começou... Carolina não, Carolina. Eu às vezes Carolina e Catarina troco. A queixar-se porque a mãe não conseguia deitar, quando ia deitar uma, deitava a outra. E ela estava a sentir muita falta desse tempo. E é essencial nós conseguirmos dar algum tempo a cada um dos nossos filhos. E o deitar é muito importante mesmo. Esse momento, mesmo que eles estejam no mesmo quarto, mas que se vai deitar-se primeiro 10 minutos mais cedo que o outro, para poder estar aquele bocadinho. Isso é essencial. É daquelas ferramentas que mais pode, eu não vou dizer acabar, mas diminuir drasticamente o mau comportamento dos miúdos. Façam um esforço mesmo. Eu não quero ser o chato da festa, mas já está na hora. Está na hora, sim senhora. Também não tenho aqui muito mais para adiantar. Acho que já passámos por tanta coisa hoje. Sim. Recapitulando, tínhamos a questão do quando então, do quadro rotinas, que inclua estas rotinas do quando então. Voz calma, falar com eles, mesmo que às vezes a gente por dentro até pode estar ali, se for preciso contar até 10, assim, olha, estou a precisar de ir à casa de banho, a gente já fala sobre isso, pode ser? Isto é importante, conseguir acalmar-nos. Eu sou temperamental, sempre fui muito explosiva, foi das coisas para mim mais me custou, às vezes ainda custa, estou bastante melhor, mas é muito importante a gente conseguir falar com eles de uma forma calma e tranquila. Chegamos muito mais e eles ouvem-nos mais do que se estivermos chateados, a berrar, a discutir, em que só resolve no momento. E depois o treinar. O dividir a tarefa, se for possível, em pequenos passos, e depois não chegamos a falar o comandos começados por não deve-se avisar, o não faças isso convém evitar, não é? Aquelas... Acabamos por não falar aqui, instruções em forma de pergunta. Assim, já estás pronto a fazer aquilo? Isso não é pergunta. A gente não quer ouvir um não e a probabilidade é que estamos a dar a hipótese ao nosso filho para responder que não é? Yeah. E pronto, eu acho que vamos ficar por aqui hoje. Exatamente. Tá. A Sofia, então peço-lhe só que mande mensagem, que eu depois respondo-lhe com os links. Um ou 2 eu arranjo garantidamente com facilidade. Está bem? Mas recomendo à mesma que vá lá à nossa página ver o que é que a gente tem. Nós temos vídeos mais curtos, mas temos alguns maiores. Eu sei que não há muito tempo, mas aquilo que eu comecei a fazer para aqueles vídeos que são assim um pouco mais longos e que têm informação que eu quero mesmo é, por exemplo, quando estou a lavar a louça, de manhã, quando estou a arranjar, eu ponho os fones ou ponho o telemóvel e estou a ouvir. Eu não preciso estar a ver um vídeo, estou a ouvir o que é que está a ser dito. Nós temos alguns vídeos assim mais com 40, 50 minutos e onde explicamos mais as técnicas do que depois nos outros curtinhos. E pronto, olha, é a sugestão que eu vos deixo. Também, se quiserem, Sofia, Sónia, quem esteve por aí, que queiram mesmo sugerir temas que a gente traga para estas lives,
Não sei se a Alice também ainda está por aí, ou a Alex, ou se já foram. Digam-nos, mandem-nos mensagem, sugerir coisas que gostavam que a gente falasse aqui. Está bem? Combinado? É isso. E acho que está por hoje. Já temos aqui 1 hora de live, portanto já chega. Obrigada a quem esteve desse lado. Obrigada à Sónia pelo testemunho que nos deixou aqui de gratidão mesmo. E nós ficamos mesmo muito felizes, porque é por isso que nós estamos aqui. Daquelas coisas que às vezes também cansa, também tem muita coisa por trás de preparação, mas que nós adoramos mesmo, é conseguir ajudar-vos. Sabe bem. Muito bem mesmo. E pronto, acho que vou dar aqui por encerrado.